Boa tarde a todas e a todos. Estamos retornando aos trabalhos após o intervalo regimental. Ao senhor primeiro secretário para proceder a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum. Antônio Carlos Domingues presente, Benedito Roberto Meira presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus presente, Stella Alexandre Almagro presente, Francisco Carlos de Góes presente, Guilherme Berriel Cardoso presente, José Roberto Martins Segala presente, Júlio César Aparecido de Souza presente, Luiz Eduardo Penteado Borgo presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Marcos Antônio de Souza presente, Milton César de Souza Sardim presente, Renato Celso Bonomo Purini presente, Sérgio Brum presente, Ubiratã Cássio Sanches presente, Vanderlei Rodrigues Júnior presente. 17 vereadores presentes, a quórum regimental, reabertos os trabalhos da 41ª sessão ordinária do dia 16 de novembro de 2022, às 17h07. Iniciaremos agora a ordem do dia e vamos iniciar com os processos em segunda discussão. É o processo 221/22, é o projeto de lei número 108/22, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante termo de colaboração, repasse de recursos públicos estadual para a Organização de Sociedade Civil, OSC, do setor privado que especifica, a ELESAB, autoria prefeita municipal, e o referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o processo 221/22. Passaremos ao processo 225/22. É o projeto de lei número 115/22, que altera a lei municipal número 7.599, de 9 de agosto de 2022, que autorizou o Poder Executivo a efetivar, mediante termo de fomento, repasse de recursos públicos federais para a Organização da Sociedade Civil, OSC, do setor privado que especifica, Esquadrão da Vida, autoria prefeita municipal, e o referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o processo 225/22. Passaremos agora ao processo 33/22, ao projeto de lei que dispõe sobre a apresentação de SEBAS, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área de saúde, para a contratação, participação em licitações, instrumentos contratuais, chamamentos públicos de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos reconhecidas como entidade beneficente de assistência social para a prestação de serviço na área de saúde, e autoria Ubiratã Cássio Sanches. O referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o processo 33/22. Passaremos agora às discussões. A discussão única, processo 236/22, é o projeto de decreto legislativo que concede a medalha de mérito custo vigilante ao Alcides dos Santos Gonçalves, a autoria Ubiratã Cássio Sanches, e o referido processo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o processo 236/22. Passaremos agora às moções. Primeira moção, moção 112/22, de aplauso à empresa Gilar Imóveis por seus 53 anos de fundação e por sua trajetória de sucesso, autoria Benedito Roberto Meira. E a referida moção está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção 112/22. Passaremos à moção 113/22, de aplauso à equipe e aos alunos do SESI Senai Robótica de Bauru pelas diversas conquistas e reconhecimento nas competições de robótica e automação. Autoria Milton César de Souza Sardim. A referida moção está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção 113/22. Passaremos à moção 114/22, de aplauso aos 10 anos da fundação do projeto Integração Tênis Pitch, estendida aos profissionais envolvidos, patrocinadores e alunos que orgulhosamente representam o glorioso Bauru Tênis Clube, BTC, e a cidade de Bauru. Autoria José Roberto Martins Segala, e a referida moção está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção 114/22.
Passaremos agora às explicações pessoais, e o primeiro orador inscrito é o vereador Júlio César Aparecido de Souza, que abre mão da palavra. O próximo vereador é o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Senhores e senhoras, o vereador Júnior, na fala dele durante o rol dos oradores, fez uma citação que me deixou, confesso, um pouco incomodado, dizendo que esse vereador aqui, ou dizendo da possibilidade do Ministério Público ser utilizado de forma política. Vereador, a lei número 8.625, de 93, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, o artigo 1º diz que o Ministério Público tem a incumbência da defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O artigo 25, onde fala das funções previstas para o Ministério Público, a defesa da Constituição Federal e Estadual, diz que uma das funções também, inciso 4º, é promover o inquérito civil e a ação civil pública. Letra A, para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos. E a letra B, para anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa. Então, quando nós temos aqui indícios de improbidade, indícios de malversação do dinheiro público, é função institucional do Ministério Público. Ninguém manda para o Ministério Público para usar, até porque o Ministério Público é a nossa última fronteira. Ministério Público é uma das instituições mais bem avaliadas pela população. E na defesa do patrimônio público, de corrupção, de atos irregulares, tanto aqui em Bauru realiza um excelente trabalho, como no Brasil. Aqui em Bauru nós podemos citar a Operação João de Barro, o Dr. Fernando Macelli, que faz um excelente trabalho, a doutora Lindora Araújo, que segunda-feira entrou com um recurso importantíssimo. E eu vou querer ter um vídeo, TV Câmara, que eu vou pedir para colocar no ar, por favor. Tem uma questão de ordem do vereador Borgo, e depois, na sequência, a vereadora Chiara vai fazer o uso da palavra. Sobre o teletrabalho. Eu só tenho uma dúvida se os cargos de confiança, assessoria, também poderão fazer teletrabalho. Nós temos informações aí que tem um assessor de gabinete que vem 2 dias por semana só trabalhar em Bauru. Será que ele já inaugurou esse teletrabalho já? Bom, pode passar para a próxima foto. A preocupação desse vereador era a inclusão de cargos comissionados no teletrabalho, quanto à fiscalização, para ver se realmente esses comissionados, assessores, estariam trabalhando. Aí foi aprovada a legislação. A prefeita, depois do levantamento desse vereador, que fez até uma emenda, teve declaração de constitucionalidade, eu pedi o sobrestamento, a prefeita fez uma emenda aditiva, colocando lá o parágrafo 2º, desde que seja possível mensurar objetivamente o desempenho. Ou seja, para fazer teletrabalho tinha que ser possível mensurar o que estava fazendo. Próxima foto, TV Câmara. Depois que essa lei foi aprovada, em maio de 2022, esse vereador fez um requerimento pelo artigo 18, pedindo para que se mostrasse quem estava em teletrabalho e ali na letra E, a justificativa para estar na modalidade remota. Próxima foto, TV Câmara. Aí o gabinete faz essa resposta. Cada secretário indicou a quantidade de servidores, por que estava em teletrabalho. Olha a resposta do gabinete, que esses 3 assessores de gabinete estavam em teletrabalho. E dá uma olhada, desde quando? Um deles desde janeiro de 2022, o outro desde fevereiro de 2021 e o outro desde fevereiro de 2022. Só que foi bem antes da aprovação da lei, que foi em maio de 2022. Eu posso supor, então, que o sistema de teletrabalho estava contra a lei. E aí, cadê a justificativa do gabinete? Não tem. Mais uma vez, então, não tem como mensurar objetivamente, contrariando a lei. E aí esse vereador faz uma representação, vereador Júnior, não é agindo politicamente, é porque é função institucional do Ministério Público.
Próxima foto, TV Câmara. E o doutor Fernando Macelli Helene, mais uma vez, de forma brilhante, comunica a abertura, a instauração de um procedimento para investigar os 3 assessores. Por quê? Porque não se brinca com dinheiro público. E pela resposta do chefe de gabinete, tinha assessor de gabinete desde fevereiro de 2021 em teletrabalho. E essa era a preocupação desse vereador aqui. E sabe o que aconteceu, presidente? Os 3 assessores entraram com uma ação de indenização por danos morais contra esse vereador. Tenha santa paciência, tenha vergonha na cara. Vocês acham que vocês vão calar esse vereador aqui, ameaçando com ação de indenização por danos morais? Toma vergonha na cara. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Marcelo Roberto Afonso, pede a palavra e terá regimentalmente por até 5 minutos. Boa tarde a todos, mais uma vez. Agradecer a oportunidade de estar aqui novamente na tribuna. E não poderia deixar de registrar aqui, minhas filhas, minha esposa esteve aqui agora de pouco, nos homenageando aí, o vereador Edson Miguel, também o Vanderlei, assessoria aqui do vereador Marcos. E eu não poderia deixar de ressaltar aqui, meu pai, que esteve aqui nessa casa por 5 mandatos, eu era criança ainda, como as minhas filhas estavam aí agora, a Marcela, que mais falante ali, que cortou o bolo, e eu me lembro muito bem que meu pai falava assim, e eu falo assim para elas, né, meus filhos: faça somente o que você sabe fazer bem feito e faça corretamente, que o resultado vem. E hoje eu posso ver que realmente naquela época meu pai tinha toda a razão. Faça, trabalha com o coração, que o resultado vem. Então, quando eu saio para a rua, realmente eu faço com o coração, porque eu aprendi lá, não só nas empresas, né, como pessoa, eu também saio para a rua e faço o meu legislatura aqui com coração. Só não faço mais porque o executivo que executa, mas o que depende de mim, eu faço com coração, e não tem dia e não tem hora. Então era isso. Trabalho sério, como todos os vereadores aqui trabalham sério, mas quando eu saio com a rua, eu saio com o coração. Sabe por que o meu gabinete não para? Porque eu sou acionado. Nenhuma demanda minha, se quiser me acompanhar a partir de amanhã, saia comigo, entendeu? Saia comigo. O Meira já teve oportunidade de ir comigo para a rua aí. Eu não ligo para ninguém, ó. As pessoas me ligam aqui. Tanto é que, se quiser, eu mostro minha agenda agora também. Tá ali, semana inteira. Eu tenho que dispensar demanda, entendeu? Então, era só esse recado que eu quero deixar, sem apontar ninguém, não preciso disso, mas é só recordar que o meu pai sempre dizia, né? Faça bem feito, que o trabalho aparece. Então, como mais uma demanda que nós fomos ali acionados, né, pelo nosso gabinete, ali na terceira etapa da rodovia Marechal Rondon, fomos acionados ali já por 3 vezes, agora é a terceira etapa ali no Jardim Araruna, na rua Severino Cabani, onde tivemos êxito ali no Jardim Araruna, ia passar a marginal ali, provamos que aquela rua ali era do município. Aí a Via Rondon teve que recuar, porque a Artesp queria de todo jeito, né, elas prestam serviço para o Estado, então queria passar essa rua lá. E agora fomos acionados também via gabinete, ali para a região ali do Parque Vista Alegre, muitas entidades ali, como o Cartola, o Parquinho, e alguns moradores, algum comerciante, que a marginal vai adentrar novamente ali na Alameda Jasmim, então ainda ia cortar um pedaço da sede ali do Parquinho, que é uma propriedade já doada pelo município, passado por lei na Câmara Municipal desde 1982. Então tem o primeiro vídeo aí, tá? Pode passar para mim, TV, por favor? O Nelson explanando aí a matéria.
Como fica a instalação das marginais da Rondon na altura da região do Parque Vista Alegre? Depois de discutir e conseguir modificações benéficas aos moradores, mas em relação a problemas nas marginais instaladas pela concessionária Via Rondon do lado do Jardim Araruna, o vereador Marcelo Afonso realizou mais uma reunião no gabinete com representantes da Indurb, da própria Prefeitura, Secretaria de Obras, de moradores e entidades lá da região do Parque Vista Alegre e, claro, do concessionário da Via Rondon responsável pela obra junto ao Artesp. A grande dúvida dos moradores é saber quem aprovou a alteração do desenho original das marginais, que deveria ser contínua também naquele ponto. Ou seja, do lado do Vista Alegre, a concessionária aprovou junto ao Artesp, diz ter obtido uma anuência do governo anterior de Clodoaldo Gazeta para uma alça, cortando aquela continuidade das marginais também naquele ponto. Os moradores também estão preocupados para o deslocamento de tráfego para dentro do bairro e com a solução encontrada, que é bem mais barata do que foi previsto no desenho original. Do outro lado, como se sabe, no Jardim Araruna também não terá marginal. Na prática, ela vai deixar de ser realizada para voltar ao eixo da rodovia. Então fica aí, eu vou respeitar o tempo, tem minha fala de 26 segundos, mas eu acho que é isso. O trabalho, quando é sério, ele vem e você não precisa ir atrás dele, não. Ele vem, a benção vem até nós. Que Deus abençoe, uma boa semana a todos. Obrigado, presidente. Ok, vereador, muito obrigado. O próximo vereador inscrito é o vereador Milton César de Souza Sardim, que abre mão da palavra. O próximo vereador Renato Purini, que abre mão da palavra. O próximo vereador Ubiratã Cássio Sanches pede a palavra e terá regimentalmente por até 5 minutos. Presidente, eu quero aproveitar esses últimos 5 minutos que eu tenho algumas reclamações a serem feitas, vou deixá-las públicas, mas antes, no dia 15, ou melhor, ontem, 15 de novembro, a Igreja do Evangelho Quadrangular completou no Brasil 71 anos de fundação. A Igreja do Evangelho Quadrangular nasceu dia 1º de janeiro de 1923 em Los Angeles, através da atuação de uma jovem, depois da adolescência, chamada Aimee Semple McPherson. A missionária Aimee foi marcada no seu tempo, e sabemos que apenas Jesus Cristo foi santo e impecável. Mas o trabalho das pessoas, como a Aimee Semple McPherson, que abriu mão da sua juventude, indo através de um chamado missionário, evangelizando os Estados Unidos. No ano de 1944, a igreja pulou de pouco mais de 50 templos para 10 mil templos. No ano de 1929, na Grande Depressão dos Estados Unidos, a Igreja do Evangelho Quadrangular, presidida pela então missionária e pastora Aimee Semple McPherson, serviu aos Estados Unidos, fazendo muito mais ação social do que o governo daquele país. Após isso, então, o chamado missionário de um grupo, de um casal da sua igreja, o senhor Harold Williams e a sua esposa Mary Williams, vieram então para o Brasil. E aqui no Brasil, então, em São João da Boa Vista e posteriormente em Poços de Caldas, fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular, da qual sou membro há mais de 45 anos. Quero aqui celebrar a vida de pessoas que entregaram suas vidas em prol da evangelização, em prol do bem-estar do próximo, em prol de uma sociedade melhor. Eu tenho aqui muitas coisas para dizer, que 5 minutos seria muito pouco, a história de uma vida. A nossa família foi impactada pelo Evangelho, o Evangelho entrou na nossa casa, a boa notícia mudou a nossa história. Hoje temos uma família com aproximadamente 3 pastores e filhos que estão envolvidos na obra missionária em várias vertentes. Também somos pastores de mercado. O que é isso, pastor? Gente que trabalha, gente que tem a sua atividade profissional normal,
mas também que faz o evangelismo e o trabalho pastoral. Então aqui fica o meu agradecimento a Deus e por ter usado homens e mulheres que puderam transformar milhares e milhares de pessoas, não só no Brasil, mas sim em todo o mundo. A Igreja do Evangelho Quadrangular está em todos os estados da nossa federação. Hoje contamos com mais de 2 milhões de membros da Igreja do Evangelho Quadrangular, segundo o IBGE. Então fica aqui esta menção. Ontem foi dia do aniversário da igreja. Este final de semana será o aniversário da igreja da qual sou pastor, 37 anos, no bairro do Núcleo Otávio Razzi, onde temos ali uma população ativa, uma membresia envolvida com os problemas e com as situações da nossa cidade e do nosso bairro. Por isso, pregamos que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza, Jesus cura e Jesus breve voltará. Ele é o justo rei, o juiz justo, o desejado de todas as nações. Por isso, quero fazer essa menção especial à igreja que, com certeza, foi usada por Deus para transformar a vida da minha família. Mudando isso agora de assunto, nós fizemos algumas considerações junto ao presidente do DAI, infelizmente eles já foram embora, eu deixei para explicações pessoais, porque saberia que eles estariam aqui, mas parece que o trabalho não para lá também, ô Marcelo, eles precisaram sair. E eu queria dizer para o Marcos que algumas coisas a gente precisa agir com pontualidade, e algumas coisas eles realmente responderam com rapidez. Mas o José Regino continua sem água. O José Regino continua com problemas sérios de abastecimento. O Dante Alighieri já está resolvido o problema, porque há uma discussão entre o DAI e o próprio condomínio, né, do Dante Alighieri. E na rua Elias Miguel Maluf, nós fizemos um pedido para a limpeza da farmácia que fica na quadra 7, que houve uma obra do DAI, e esta obra do DAI deixou alguns reparos a serem feitos e a água está sendo empoçada lá. Fica aqui o nosso pedido de atenção a essas situações do DAI e queremos desejar a todos, em nome de Jesus, uma semana abençoada. Amanhã à noite, eu peço aqui uma deferência ao presidente, normalmente não extrapolo o horário. Amanhã, dia 17 de novembro, nós teremos, então, a inauguração da Feira Livre da Vila Tecnológica. Graças a Deus, está instalado lá a iluminação, está instalado o poste, que vai dar suporte para que aqueles que se inscreveram possam participar da feira na Vila Tecnológica. Um abraço à dona Guida, a Helenice. Deus abençoe Bauru, Deus abençoe todos nós. Muito obrigado, nobre vereador. Próximo vereador a fazer uso nas explicações pessoais ao nobre vereador, doutor Segala, que pede a palavra e a terá regimentalmente por 5 minutos. Obrigado, senhor presidente, pastor Edson Miguel. Vou usar esse tempo apenas para dar voz a alguns pais de alunos da EMEI Maria Chaparro Costa, que fica lá no Santa Edviges, e que procuraram o meu gabinete para reclamar de uma situação que está criando dificuldade para os seus filhos e, evidentemente, por extensão, a eles que são pais. Eles, na verdade, estão pedindo a nós, vereadores, um socorro para que a gente consiga fazer com que a prefeitura seja sensibilizada com alguns dos problemas que estão ocorrendo naquela instituição de ensino. Segundo informações que me passaram, eles estão com 2 salas totalmente sem energia. As aulas estão no escuro, não há ventilador, o ventilador não está funcionando por falta de energia.
Isto está ocorrendo com as turmas da manhã e com as turmas da tarde, em 2 salas totalmente sem energia. Evidentemente, as crianças também estão com dificuldade para acionar a questão da merenda e a questão dos banheiros. O freezer, por exemplo, está tendo que ficar numa sala de aula, pois não tem tomada funcionando na área da merenda. A sala dos professores está sem ventilador e sem luz, além, portanto, dessas 2 salas de aula. E alunos estão pedindo aos seus pais que os retirem mais cedo da escola, porque estão passando mal por conta do calor que estão vivenciando no local. Então, é uma coisa que nos preocupa, porque escola, além de ser o local necessário para que as crianças recebam o aprendizado que vai dar a elas condição de suceder a todos nós na condução desse país, o futuro pertence a elas, a escola também é um local de tranquilidade para os pais. Os pais estão trabalhando enquanto os filhos estão na escola. Se os filhos estão na escola em más condições, se os filhos estão na escola numa situação de sofrimento e não de prazer, no momento em que eles deveriam estar concentrados em estudar e aprender, e, na verdade, estão passando por todas essas dificuldades, evidentemente que isso não pode ser aceitável. Então, há necessidade de que a prefeitura tenha uma visão, né, mais direta destas questões e intervenha de imediato. Porque, vamos dizer, faltou, pastor Bira, faltou energia numa sala de aula. Se isso for comunicado, teoricamente, no dia seguinte tem que estar consertado, pastor. Não é possível. Não é possível levar 2 semanas com as salas de aulas escuras. Não tem cabimento. Nem que tenha que contratar um serviço emergencial, mas não pode permanecer nessa situação. Hoje não teve aula porque não tinha luz. Perfeito, dá para entender. Problemas acontecem em qualquer lugar, na casa da gente também. Na casa da gente, de vez em quando, falta luz, tá certo? Não porque não mandam a energia, mas porque deu um problema qualquer no relógio, no disjuntor, não sei aonde. Aí, imediatamente, a gente manda arrumar. Isso não pode durar mais de um dia, né? Freezer desligado, ter que tirar o freezer da sala de merenda e enfiar numa sala de aula que a energia não foi afetada é ruim, né? Então, os pais estão pedindo a nossa ajuda e eu penso que todos nós tenhamos uma palavra de apoio a eles e pedimos à prefeitura que dê a necessária atenção para resolver esse problema. Muito obrigado, pastores. Muito obrigado, nobre vereador Dr. Segala. Próximo vereador a fazer uso da tribuna é o nobre vereador Coronel Meira, que pede a palavra e a terá regimentalmente por 5 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu, conforme eu havia anunciado, eu vou me manifestar aqui nesse tempo para falar sobre o parecer jurídico de 3 procuradores da Prefeitura Municipal. Eles assinaram, né, conjuntamente esse parecer acerca de um questionamento feito pelo secretário de Finanças, pelo Everton, a respeito do contrato que está sendo finalizado, que a Prefeitura vai assinar, assumindo e confessando uma dívida com a Coab, com a Caixa Econômica Federal, a dívida da Coab. Nós sabemos que esse valor é significativo, que vai representar em torno de R$1,5 milhão por mês, durante 30 anos. E nesse parecer, o que eu achei interessante, e eu acho que é interessante também dar publicidade a isso, é que há um questionamento, inclusive era um questionamento meu, que a Coab, ela é uma empresa de economia mista.
A empresa de economia mista tem uma lei federal que regulamenta essas empresas. Quando ela é constituída, você tem o capital, né? No caso aqui do capital da prefeitura, o capital de outras prefeituras, e também tem os acionistas minoritários, que tem lá uma parcela da contribuição para constituir a empresa. Agora, quando vem a dívida, a mesma lei de 76 diz o seguinte, que quem responde solidariamente pela integralidade da dívida não são os outros acionistas, somente o controlador. Quem é o acionista controlador? Prefeitura Municipal. Então, a Prefeitura Municipal, nos termos da lei de 1976, eu vou até falar o número para que as pessoas saibam também o número da lei. Deixa eu pegar aqui. 6.404 de 76. No artigo 1º dessa lei, ele diz o seguinte, que a responsabilidade dos demais acionistas está limitado ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Ou seja, se eu tivesse uma dissolução dessa empresa, Coab, com lucro, eles recebiam lá o seu quinhão. Mas quando tem a dívida, quem responde pela dívida, solidariamente e na integralidade, é somente a Prefeitura Municipal. Então, não tem possibilidade de uma ação de regresso após a formalização do contrato, do acordo com a Caixa Econômica Federal, da Prefeitura buscar o quinhão ou a parte acionária de cada prefeitura e também dos seus acionistas. Ou seja, quem vai pagar o pato integralmente da dívida da Coab é a Prefeitura Municipal. E ponto final. Isso quem diz isso aqui é os próprios procuradores que fizeram uma análise com jurisprudência, com decisões semelhantes e análogas a esse respeito. E como nós aprovamos aqui nessa casa, na gestão passada, antes da Operação João de Barro, nós demos liberdade, por meio de uma lei autorizativa, para que a Prefeitura formalizasse esse acordo. E agora, quando nós vamos, depois da Operação João de Barro, e feito novas apurações, e chegou-se a um valor, esse valor a ser acordado, ele vai ser feito novamente. Por isso que o projeto de lei, a lei que está em vigor, ela tem que ter uma pequena alteração, que é no artigo 4º, porque o artigo 4º vinculava a minuta do contrato. Então, como vai alterar a minuta desse contrato, precisa também alterar o artigo 4º. Só que isso não é para hoje, prefeita, é para ontem. Porque nós precisamos, o quanto antes, finalizar esse acordo com a Caixa Econômica Federal. O que vamos fazer depois é outro papo. Mas, nesse momento, não tem como fugir. E se nós deixarmos para o ano seguinte, a dívida vai aumentar muito mais. Mas muito mesmo. Por isso que nós não podemos perder tempo. É isso que eu gostaria de falar, é isso que eu gostaria de manifestar. E, numa outra oportunidade, doutor Segala, nós vamos falar sobre o DAI. Tem uma saída boa para o DAI. Mas boa. Faltou água? Não paga o dia correspondente ao que faltou água. Se a sua conta é de R$90, nós temos um mês com 30 dias, significa que você gasta R$3 de água por dia. Faltou água, 1 hora por dia, desconta R$3. No dia seguinte, faltou água, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, mais R$3, e assim sucessivamente. Sabe quando que isso vai acabar? A hora que o DAI for eficiente, ou seja, vai ter desconto pra caramba. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre vereador, Coronel Meira. Próximo vereador a fazer uso da tribuna é o nobre vereador, presidente aqui desta Casa de Leis, Marcos de Souza, que pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos.
Dois assuntos me traz aqui na explicação, pessoal. Primeiro, passar uma informação que nos chega aqui ao nosso gabinete, que o cemitério da saudade da cidade de Bauru passa por uma onda de furtos nunca visto até então, e estão levando tudo. É estátua, é vaso, é placa, tudo, não é isso, doutor Segala? Desculpa, eu não vi a fala do senhor, então deve ter chegado para o senhor a reclamação também. Então fica aqui o vereador Marquinho reforçando a fala do doutor Segala, porque nós estamos vendo aí o DAI com um problema seríssimo, né? Seríssimo, com os furtos até em transformador, né? O DAI está correndo, colocando as câmeras de vídeo de monitoramento, nós vamos precisar pensar nos cemitérios também, porque daqui a pouco nós vamos encontrar ossada na rua, entendeu? Bauru. Fica aí mais um alerta. Eu vou pedir a primeira foto para o pessoal da TV, de uns atletas, se tiver a primeira foto, que acho que estão em 4 pessoas, se eu não me engano. TV, por favor. Eu havia passado para o Malacrida uma foto mais cedo, que é de um campeonato de karatê. Essa foto aí, no dia 9/11, pessoal que gosta de esporte aqui na casa, 9/11/2022, aconteceu em São Paulo a final do Campeonato Brasileiro de Karatê, a modalidade é kata, né? E essa equipe que está na foto aí, ficou em 3º lugar no Campeonato Brasileiro. E detalhe, né? Ali nós temos na foto o Murilo Benítez Alves e o Fábio Santos, que são de Agudos. E a próxima foto, fazendo favor. Aí está o Caio Augusto Queiroz com o seu técnico, Juliano Benítez Alves. Esse é bauruense, nascido aqui, 27 anos, nascido e criado aqui, treina em Agudos e competiu no Brasileiro pela equipe de Piracicaba, que foi intermediado aí pelo Diogo Spigolon, que é o responsável de fazer essa ponte. Representou Piracicaba e trouxeram o 3º lugar brasileiro. Onde eu quero chegar com isso? Quando os atletas de Bauru vão participar de alguma competição fora, o ônibus tem que parar no meio do caminho da Semel para esfriar o motor um pouco, que dependendo da distância não chega. E o problema não é dessa gestão, hein? Deixar bem claro. Mas é a política, a visão que se tem há anos dentro da Secretaria Municipal de Esportes de Bauru. É essa política. Os atletas de Bauru treinam e competem por outras cidades. Saem daqui de Bauru, vai treinar em Agudos, no caso aí do Caio, e representou Piracicaba. Uma maravilha, gente. E Bauru, como é que nós estamos? O ônibus no meio do caminho tem que parar para dar uma esfriada no motor, senão não chega. Lembra? Para Poços de Caldas foi o ônibus da educação, o ônibus novo, vereador Estela. O ônibus da Semel tem que parar no meio do caminho para dar uma refrigerada, senão não chega. Então, essa é a visão da política do esporte, não é desse secretário, não é desse governo. É a política estabelecida dentro da nossa Secretaria Municipal de Esportes. Nós não temos a valorização dos atletas bauruenses. Quando temos algum atleta dando orgulho para Bauru, geralmente é BDA, é SESI, enfim, Senai, enfim. Mas está difícil da gente ver os nossos bauruenses recebendo um incentivo com uma política de esportes que traga orgulho para a cidade de Bauru e para essas pessoas que são bauruenses, são daqui da cidade e têm que treinar. Então, parabéns aí a Agudos que acolheu esses atletas.
aos profissionais que levaram o 3º lugar no Campeonato Brasileiro. Obrigado, presidente. Muito obrigado, nobre vereador Marcos de Souza. Próximo vereador a fazer uso da palavra, na explicação pessoal, é o nobre vereador Edmilson Maria da Silva Júnior, que abre mão da palavra. Próxima vereadora a fazer uso na explicação pessoal é a nobre vereadora Estela Alexandre Almagro. Não abre mão da palavra. E a terá por 5 minutos. Vereadores, como eu havia dito, eu fiz questão de, mais uma vez, usar as explicações finais, porque eu preciso complementar o raciocínio que nós desenvolvíamos aqui para narrar o que foi a reunião pública para tratar acerca da palavra cantada. E uma das coisas que fica daquela reunião é tipo aquela brincadeirinha, sabe, onde está o Wally? A gente quer saber quem foi que carimbou urgente nesse processo. Que aqui, ó, peço até que a TV Câmara aproxime, essa é uma cópia na íntegra do processo. E aqui, até no bilhete, é um bilhete isso aqui, viu? Esse bilhete aqui está dizendo educação urgente. Quem colocou? Não sei. Onde está o Wally, vereador presidente? Porque a educação disse aqui que não pediu urgência. Para mim, já errou de querer comprar. Já errou de querer comprar. E veja, para aqueles que não participaram, isso aqui, eu peço que a TV aproxime também, é produção acadêmica e científica dos nossos quadros. Trabalho que em 30 dias teve os primeiros esboços feitos, capitaneado pela Gislaine Gobo e a Rose Gaido, com uma equipe grande que participou, e não fosse o processo de pandemia, todo o trabalho teria levado aproximadamente 1 ano. Eu estou dizendo de produção científica e acadêmica de quadros nossos, trabalho autoral, que já circula na nossa rede, que faz parte do currículo da nossa educação no município, que é referência. Referência no Brasil, na América Latina. E até além. Eu vou pedir para a TV Câmara colocar a cotação de preço. Por favor, aquele material. Vai ser um material da prefeitura, não é? Um pregão. Não sei se dá para ampliar. Olha lá. Olha o custo individual que esse material produzido, e também é estilo palavra cantada. É para trabalhar o ensino musical na escola. Olha lá o custo do valor unitário. São 2 materiais distintos. Um sai a R$ 5,85 e o outro a R$ 31,28. Não chega a R$40. Quando esse palavra cantada, que o Wally carimbou urgente aqui, custou individualmente, no kit que cada aluno vai receber R$ 291,83. E a versão do professor custou cada um, vereador Bira, R$ 381,02. R$ 5.200.000. Porque não há competência do governo e da Secretaria de Educação em usar os recursos, que não são poucos, no que precisa, para combater a precarização dos prédios, para valorizar o servidor da educação. Está aí tramitando na casa, aguardando reunião da chefe do executivo, um projeto que, ao invés de reconhecer o piso nacional do professor, quer dar um rabicho,
um abono complementar de 300 e poucos reais. Está aqui tramitando um projeto que quer sedimentar que todo ano vai ter sobra do Fundeb. E aí vai chegando no final do ano e o gasto é esse. 5.200.000. Trâmite recorde, 90 dias estava terminado e pago. Vai ver as imagens do nosso almoxarifado, abarrotado de caixas e de pacotes desse material. Pior, diz que algumas escolas já começou a receber, não tem nem planejamento. Não tem nenhuma preocupação do ponto de vista pedagógico. Formação, não vai dar formação para todo mundo. A nossa equipe é preparada, inclusive, para a formação dos nossos quadros. O que leva um governo a pagar quase R$800, quando podia ter gastado 40? 40, olha a diferença. Mas é só até de 1 a 3. E eu perguntei para o técnico, você acha que 5.200.000 não produziria para as demais faixas etárias com glamour? Com glamour. Porque eu já tenho notícias, porque as pessoas nos procuram. Nós vamos chamar aqui na próxima semana a equipe técnica que fez esse material. E nós vamos querer entender por que corpo mole para se fazer material de qualidade, valorizando quadros nossos, do serviço público municipal de carreira, com competência, com eficiência, a baixo custo. Não, mas nós temos que gastar de qualquer jeito. Vereador Borgo não está aí, mas eu tenho notícia, vereador Borgo, que mesmo trabalhando de forma remota, tem técnico que o senhor mostrou aqui, que está deixando as digitais mesmo à distância. Está conseguindo mesmo separar daqui do município fisicamente, por vários quilômetros de um pedágio. Está mandando muito. Quem sabe ele vai ser a pessoa que vai nos responder onde está o óleo desse processo aqui. Quem foi a figura que decidiu carimbar urgente e liberar 5.200.000 reais da educação para essa compra, cuja utilidade vai se restringir a 2 anos. Enquanto isso, eu fui fotografar o Pesato, uma das únicas 2 obras que a lei orçamentária anual prevê de construção para lidar com mais de 1.000 vagas que a cidade está deficitária. E não adianta ficar fazendo taquezinho, não. Tem que apresentar uma política pública de educação. Porque a tal da construtora lá, Pânico, me deu pânico mesmo, vereador Marcos. 6 funcionários, 6 gato pingado mexendo no canteiro de obra. É para quando essa escola? Nós vamos voltar na próxima sessão com esse assunto. Obrigado, vereadora. Nós seguimos aqui. O próximo vereador Carlão do Gás, abre mão da palavra. O próximo vereador Vanderlei Rodrigues Júnior, mais conhecido como Juninho Rodrigues, pede a palavra. Ele que é o líder da prefeita na casa, pede a palavra e a terá por até 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, eu queria dirigir minha fala ao vereador Borgo. Ele deixou o plenário, mas acredito que ele vai assistir posteriormente. Vereador, este vereador já fez representação no Ministério Público. Inclusive, já fui atendido nessa representação na área da saúde. Este vereador já fez representação na Polícia Civil. Mas quando eu falo a minha fala a respeito anterior, eu falo dos excessos, de você querer usar uma instituição consolidada, séria, para se autopromover. É isso que eu falo, que nós temos que tomar cuidado.
Não tem problema de você fazer as representações, que é digna, que tem que ser feito, se tem algo errado, tem que ser levado, porque nós, vereadores, nós temos limitações. Nós vamos até um determinado momento, Carlão. Nós não temos ferramentas. Mas o problema é quando nós queremos usar essas instituições para se autopromover em cima delas, para ganhar likes, para ganhar fama. É esses excessos que eu falo que não pode. Quando eu falo em usar politicamente esses órgãos, eu falo nesse sentido. Nós temos que saber e não utilizar eles para se autopromover. Então, se tem denúncia, se tem coisa errada, tem que ser denunciado. Nós não estamos aqui para poder passar a mão na cabeça de ninguém. Nós estamos aqui para fiscalizar, e quando nós encontramos algo irregular, nós temos que ir lá e denunciar, nós temos que ir lá realmente cobrar. Mas quando eu falo de você usar politicamente, são os excessos. Temos que tomar cuidado, e essas instituições não estão aqui na cidade, no país, no estado, para promover político. Para a gente poder usar essas instituições para se autopromover, para ganhar fama, mídia, audiência. Não, nós estamos aqui para levar, e se tem algo errado, eles vão apurar, eles vão ver. Então é nesse sentido que eu venho colocando. Em relação à questão dos laudos, tem um laudo da prefeitura, tem um laudo do profissional que foi contratado, que fez. Com certeza, o juiz agora pode solicitar um terceiro laudo para poder nortear ele e saber se de fato qual laudo ele vai seguir, qual laudo que ele tem mais amparo, qual laudo técnica é a mais utilizada, qual a técnica é a mais atual. Eu não tenho dúvida disso. Então está na mão do judiciário e o juiz vai decidir aquilo que ele acha pertinente. Mas, eu repito, os excessos, eles têm que ter limites. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. O próximo vereador inscrito, o vereador Guilherme Berriel Cardoso, pede a palavra e a terá regimentalmente por até 5 minutos. Senhor presidente, vereador Estela, realmente é uma pouca vergonha, né? A Secretaria de Educação ter profissionais competentes para desenvolver um material didático a baixo custo, um material didático que não deve nada em termos de conteúdo para a palavra cantada. E a farra, né? A farra do dinheiro, né? É a única explicação que eu tenho. Incompetência dos dirigentes. E a farra do dinheiro. Porque é absurdo isso, surreal. Condição de pagar R$40 no material didático e pagar esse preço, 400, 300, 400 reais. Um décimo poderia ter gastado do que foi gasto. Quer dizer, porra, falta gestão, hein? E muita. Não é pouca, não. Como o nego brinca com o dinheiro público. Fico impressionado. Você vê, olha, agora que o Coronel Meira falou da Coab, Bauru é dona de 72% da Coab e vai segurar o abacaxi sozinho. Pô, puta mau negócio. Que falta de planejamento total. A prefeitura não tem condições de ter empresa, Coronel Meira, por causa disso. Por causa da gestão que tem na Endurbe. A prefeitura, se for analisar tecnicamente, não tem condições. Sabe? Acaba sendo a festa. E quem paga o preço? A população. Falta de investimento, o dinheiro evapora, podia estar sendo investido em outro lugar. Então é triste ver isso, viu? Triste mesmo. Agora eu faço um desafio para o secretário de Educação, Nilson Girardello. Já que ele foi para a Secretaria da Educação, justamente para ele agilizar as obras paradas, né? Por ser arquiteto. Secretário Nilson, será que em 30 dias é possível, Vossa Excelência,
apresentar um dossiê aqui para a Câmara de todas as obras que precisam, todas as escolas, obras que precisam ser retomadas? Um mês. Difícil fazer esse levantamento ou não? E depois de um mês já está com todas as licitações prontas? Tem dinheiro, meu. Tem dinheiro. Com dinheiro, vai construir uma casa com dinheiro no bolso. Vereador Marcos, ó, rapidinho. Sabe? Agora com dinheiro em caixa. Se não tem equipe pronta, faz licitação para todas ao mesmo tempo. É difícil fazer licitação para todas ao mesmo tempo, sendo com dinheiro no bolso? Hein, secretário Nilson? Eu gostaria que o senhor viesse a público. Em 2 meses, será que todas as licitações poderiam estar prontas para arrumar tudo de uma vez só? Dinheiro tem. Agora, em gestão, tem que ter. É o mínimo. É o mínimo que se cobra. Né? Então, é duro, né? Agora, a obra lá depois do aeroporto internacional, lá no Rio Verde, lá, que os vereadores tanto deram publicidade, né? Só para lembrar que foi graças ao Itamar Borges, viu, vereador Renato, do MDB, tá, como secretário da Agricultura, viabilizou. Então, temos todos que agradecer ao secretário Itamar Borges, ao ex-secretário Itamar Borges, atualmente deputado estadual que se reelegeu, né? Só um lembrete, né? Só para a gente se situar, né? Putz, olha, uma pena, meu tempo está acabando, mas olha, uma pena a morte da Gal Costa semana passada, a morte do Rolando Boldrin, a morte do Roberto Guilherme, o ator que fazia o Sargento Pincel. Quem assistiu os Trapalhões, né? Uma perda enorme, né? Agora, Jorge da Sear. O ex-radialista Barbosa Júnior. Agora, Jorge da Sear. Cadê a fatura para você mandar para as empresas que a Sear capinou, que eram áreas adotadas? A Sear já mandou a fatura, cobrando? Porque quando é terreno particular, viu, vereador Marcos, a prefeitura vai lá, limpa, mas manda a fatura para o dono do terreno. E a Sear vai mandar a fatura para o dono, para quem adotou a praça, que a obrigação era da empresa, e a Sear ficou em cima? Obrigado. Obrigado, vereador. E assim nós encerramos as explicações pessoais. Passaremos agora a 1 minuto de silêncio, solicitado pelo vereador Edson Miguel, a Cecília Gomes de Souza. Edson Miguel também para Clésio Jorge Nascimento, Renato Purini, Miltinho Sardim, para Barbosa Júnior, ex-radialistas, e aqui também os demais vereadores. Todos os vereadores também para Gal Costa, Rolando Boldrin, o Guilherme Berriel solicita para Roberto Guilherme, que é o Sargento Pincel, e todos os vereadores também para o ex-governador, né, Luiz Antônio Fleury Filho. Ok? Todos em pé, por favor.
Obrigado. Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada a 41ª sessão ordinária do dia 16 de novembro de 2022, às 18h06.